Nos anos 60, 3 assaltantes de banco conseguiram burlar a segurança de Alcatraz. Até então, diziam que era impossível fugir da prisão. E não só pela sua segurança, mas também pelo fato de os prisioneiros, além de conseguirem fugir, terem que cruzar as águas da Baía de São Francisco. Essa foi uma das fugas mais bem-sucedidas da história. Os presos produziram cabeças de boneco com papel higiênico e sabão e deixaram em suas camas para fingir que estavam dormindo. Eles fugiram por um túnel que demorou meses para ser escavado e depois cruzaram a Baía de São Francisco em um bote feito com capas de chuva. Apesar dos esforços das autoridades, os 3 homens nunca foram encontrados. O caso inspirou muitos filmes ao longo da história, assim como alguns criminosos que tentaram fugir da prisão. Porém, nem todas as tentativas foram bem-sucedidas, como a lendária fuga de Alcatraz. E é exatamente sobre isso que eu irei falar neste vídeo. Enquanto algumas pessoas bolam planos mirabolantes para fugir da cadeia, outras têm algumas ideias que até parecem geniais, mas que acabam falhando miseravelmente. Porém, você consegue imaginar um homem que tentou fugir da cadeia vestido de mulher? Em 2019, um homem tentou escapar do complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Ele podia ter usado várias estratégias para fazer a fuga, como cavar um túnel, tentar escalar o muro da cadeia e coisas do tipo. Porém, ele escolheu usar uma máscara de silicone, roupas femininas e uma peruca para se disfarçar e conseguir passar despercebido pelos policiais. O caso aconteceu em um dia normal de visitas. Na ocasião, o traficante chamado Clauvino da Silva, conhecido como Ronca, usou o disfarce, mas obviamente ele foi flagrado pelos policiais. Condenado a 73 anos e 10 meses de prisão, ele supostamente teve a ajuda da sua filha, que na época tinha 19 anos. Uma outra mulher, que inclusive estava grávida, também foi acusada de esconder alguns objetos entregues para Ronca se disfarçar. Sabe o que é mais engraçado dessa história? O criminoso pretendia deixar a própria filha dentro da cadeia. Olha, a primeira ideia já era absurda. Agora, 2 ideias absurdas já é demais, não é? E acredite, esse não é um caso isolado. Em 2015, foi a vez do traficante Clodoaldo Antônio Felipe tentar escapar da penitenciária Coronel Odenir Guimarães, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Só que desta vez, o criminoso tentou se disfarçar de idosa, usando uma peruca grisalha e uma máscara de silicone que tinha até rugas. Na época, as autoridades disseram que a máscara, extremamente realista, custou algo em torno de R$4.000. O criminoso só não conseguiu escapar porque um guarda não lembrava da idosa ter entrado ali e decidiu abordá-la. Porém, ele não imaginava que, na verdade, ela estava usando uma máscara. Ô, minha senhora, a senhora não passou aqui pela entrada, não. Como que a senhora entrou aqui? Quê? O quê? Eu sou surda, eu não escuto, não! Como eu comentei no começo do vídeo, na fuga de Alcatraz, os presos cavaram um túnel na cela para conseguirem escapar da prisão. Em 2012, na cidade de Séries, interior de Goiás, a polícia se deparou com uma cena inusitada. Em uma das celas, havia um homem entalado em um buraco. Segundo a polícia, o buraco foi feito usando um cano de metal do chuveiro da cela. O primeiro detento conseguiu escapar pelo buraco. Mas o segundo, que estava um pouco acima do peso, ficou preso. Os outros detentos até tentaram empurrá-lo. Vai, força, anda logo, a polícia tá chegando, vamos! Mas ele ficou em uma situação em que ele não saía e nem entrava no buraco. Como foi que a polícia descobriu a tentativa de fuga? O detento começou a gritar porque estava doendo. E os policiais foram acionados. Mas que situação, hein, meus amigos? Tinha que ter deixado ele por último. Só passou um, ficaram 30 para trás. Mais constrangedor que esse caso foi o que aconteceu em uma cadeia de Curitiba em 2012. Sidney da Cruz e Carlos Pereira acharam que ia escapar da prisão simplesmente sendo jogados fora com um lixo. Mas, Bombinha, como assim? Eles podem até ter pensado que a ideia era boa, mas que, obviamente, o plano não iria funcionar. A dupla de criminosos se enrolou em um cobertor e depois se escondeu dentro do saco de lixo onde seriam jogadas as marmitas do almoço. O plano era ser jogado fora, como se ninguém fosse perceber que o saco de lixo estava pesado. Um dos agentes percebeu que os sacos faziam um movimento estranho, como se alguém estivesse respirando. Ele até pensou que poderiam ser ratos, mas quando abriu o saco, se deparou com os 2 criminosos.
A tentativa, é claro, arrancou risada dos policiais. Os presos voltaram para a cela, onde provavelmente voltaram a pensar em uma nova maneira de fugir. Talvez fugir dentro de um saco de lixo pode não dar certo, mas e que tal dentro de uma mala? O presidiário Juan Ramírez Tijerina, que cumpria uma pena de 20 anos por posse ilegal de armas, estava preso na cidade mexicana de Chetumal. Segundo as autoridades, o preso se escondeu dentro da mala de rodinhas que seria entregue à sua namorada, que na época tinha apenas 19 anos. Porém, como você deve imaginar, o plano também não deu certo. Primeiro, os policiais perceberam o nervosismo da jovem. Depois, viram que ela puxava uma mala extremamente pesada. Juan Ramírez voltou para a prisão e sua namorada também acabou sendo presa. Olha, ainda bem que tinha rodinhas. Pensa se ela tivesse que carregar a mala. Não ia dar conta. Um caso parecido aconteceu na Venezuela, quando Ibrahim José Vargas Garcia foi flagrado tentando fugir da prisão dentro também de uma mala. Mas assim como o caso anterior, a tentativa foi um verdadeiro fracasso. Ibrahim tinha recebido uma visita da namorada. E quando a moça estava saindo da penitenciária, os policiais a abordaram e encontraram o preso escondido em posição fetal. Neném quer mamar. Ibrahim voltou para a cadeia e sua namorada, que antes estava livre, foi detida e processada por ajudar na fuga do namorado bebê. Quando uma pessoa está presa, certamente ela não se importa por qual lugar irá escapar da prisão. Pode ser por um túnel, dentro de uma mala e até mesmo pelo vaso sanitário. Mesmo que isso seja um tanto nojento. E foi exatamente isso que aconteceu em 2016, na delegacia de Nova Ubiratã, a 506 quilômetros de Cuiabá. Um jovem de 18 anos arrancou o vaso sanitário do chão, cavou um buraco com as mãos e tentou passar pelo buraco para o lado de fora. Porém, ele acabou ficando entalado. O jovem tinha sido preso e estava esperando para ser interrogado. Na tentativa de fuga, um pedaço da terra cedeu e o rapaz ficou com parte do corpo entalado. O próprio suspeito pediu socorro e foi flagrado nesse buraco pelos policiais, onde ficou por mais de 1 hora. Imaginem o cheirinho que ele ficou. Temos também um caso curioso que aconteceu nos Estados Unidos. Se você é branco, fingir ser negro geralmente não é uma maneira mais fácil de fugir da cadeia, ou vice-versa, pois foi exatamente isso que aconteceu com o prisioneiro Kenneth Burnham. Ele era prisioneiro na cadeia do condado de Hamilton e decidiu, em agosto de 2013, que iria se passar por outra pessoa para escapar da prisão. Contudo, em vez de fugir cavando um buraco na parede, ele esperou até que os policiais libertassem um preso chamado Glenn Taylor, que seria libertado por ter pagado fiança. Burnham se levantou quando o nome de Taylor foi chamado, achando que os policiais não iriam perceber. Só que havia uma grande diferença. Kenneth Burnham era um cara branco e Glenn Taylor negro. Obviamente, a estratégia de Burnham foi por água abaixo de forma muito rápida. Depois de preencher os documentos necessários, ele foi enviado para a verificação final de identidade, onde os policiais finalmente questionaram por que o cara que seria libertado era negro e a pessoa que estava lá era branca. Burnham foi imediatamente levado de volta para a prisão e acusado de fraude de identidade e tentativa de fuga. Eu nasci numa tribo da África. Olha os meus traços, olha o meu nariz. Sou africano, pode acreditar. Por fim, temos o último caso do nosso vídeo. No entanto, diferentemente das outras histórias que eu contei, essa fuga terminou muito bem sucedida. Theodore Robert Band, mais conhecido pela alcunha de Ted Band, foi um notório assassino em série que sequestrou, abusou e matou várias mulheres jovens na década de 1970. Galã, ele ficou famoso por seduzir muitas das suas vítimas e por ser um cara extremamente inteligente. Quando ele foi finalmente pego, Band conseguiu fazer 2 fugas. Em uma delas, durante o intervalo de uma audiência, ele foi autorizado a retirar as algemas para consultar alguns livros de direito. Ele aproveitou a oportunidade e pulou do 2º andar do prédio. Ted ficou foragido por 2 dias, mas foi preso após roubar um carro e ser reconhecido. Depois, em 1977, ele espalhou alguns livros sobre sua cama, escalou o teto e conseguiu chegar até a sala do carcereiro, onde colocou as suas roupas e saiu pela porta da frente. Em liberdade, ele matou mais 4 adolescentes, porém foi preso novamente dias depois. Depois dessa, a justiça mandou tomar um choquinho de cadeira elétrica. Adeus, Ted.
Como você pôde ver, alguns casos se tornaram histórias que inspiraram filmes. Outros se tornaram piadas e memes que circulam pela internet. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!